Boa noite, meu nome é Débora, o nome da minha colega é Letícia e o nosso professor orientador é o Jailson de Souza Araújo. O tema do nosso trabalho é responsabilidade civil do contador decorrente da adulteração fraudulenta de documentos contábeis. O contador teve suas atividades destacadas no novo Código Civil, e nesse projeto tratamos sobre a responsabilidade desse profissional. Ele é constantemente submetido a questionamentos pertinentes à sua atividade e pode responder por danos causados. A responsabilidade civil do contador, diante das adulterações ilícitas de documentos contábeis e suas consequências, devem ter atenção especial da categoria e da sociedade. O problema de pesquisa é a responsabilidade do contador de acordo com o Código Civil e quais as consequências e penalidades que o Código determina para o profissional. O objetivo geral é explorar as principais leis que tratem dessa responsabilidade e propagar o conhecimento de forma que o resultado apurado contribua para toda a sociedade. O objetivo específico é expor a importância de transparência das informações contábeis e quais as implicações ao contador diante da adulteração fraudulenta das mesmas. Delimitação do estudo. O foco do projeto é a responsabilidade tratada no Código Civil. Na próxima fase, iremos levantar dados a partir de um questionário que será aplicado aos contadores associados ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, através do site da entidade. O trabalho do contador atinge toda a sociedade, pois está diretamente ligado ao patrimônio das empresas e das pessoas. As informações desenvolvidas pelo contador devem ser confiáveis, pois elas demonstram a situação da empresa ou da pessoa física. Informações alteradas ilicitamente por contadores a pedido de seus clientes ou não podem vir a prejudicar terceiros, como, por exemplo, acionistas e bancos. Por notar a importância da confiabilidade nestas informações, escolhemos o tema para esclarecer a responsabilidade do profissional diante dos atos fraudulentos nas demonstrações. Responsabilidade civil. Segundo a autora Diniz, a cada vez que um ato ilícito venha a prejudicar alguém, existe a necessidade de que uma pessoa seja responsabilizada civilmente. Deve ser definido quem vai assumir o ressarcimento dos prejuízos, ou seja, a responsabilidade civil é a aplicação das medidas que obriguem alguém a reparar danos causados a terceiros por ato ilícito. Função. A função da responsabilidade civil é restabelecer a situação daquele que sofreu um dano, seja ele moral ou patrimonial. Existem 4 elementos que caracterizam a responsabilidade civil. São eles: ação ou omissão, culpa ou dolo, relação de causalidade e dano. Ação ou omissão também é tratado como conduta humana. Basicamente, é quando com uma ação ou ainda com a falta de uma ação, uma pessoa prejudica a outra. Culpa é quando a pessoa prejudica sem a intenção. E o dolo, ao contrário, a pessoa faz com o intuito de danificar. Ou seja, no ato culposo, a pessoa age sem querer, e no doloso, age com o propósito de prejudicar. A relação de causalidade é o que pode ser identificado como a causa do dano. E o dano é o agravo sofrido pela vítima. Pode ser dano moral ou patrimonial. O dano moral, ou também chamado de extrapatrimonial, é aquele que atinge, por exemplo, a honra ou a liberdade perante a sociedade, não envolvendo dinheiro ou qualquer outro patrimônio. O dano patrimonial atinge os bens materiais ou econômicos do lesado. Responsabilidade civil do contador. Pelo Código Civil, o contador é considerado preposto e deve manter o empresário informado da maneira correta de agir. Caso o contador trabalhe dentro da empresa, mesmo sendo preposto, o empresário é responsável pelos atos do profissional. Caso contrário, o empresário é responsável apenas pelo que atribuiu por escrito, e o contador é total responsável pelos demais atos. Como já falamos anteriormente, o contador retém as principais informações da empresa, e estas devem condizer com a realidade.
Por isso, ele deve elaborar seus demonstrativos de maneira confiável, demonstrando a situação real da entidade. Em 18 artigos, o Código Civil trata das atribuições do contador e da maneira que ele deve conduzir o seu trabalho, na montagem das demonstrações. Caso ele haja de maneira contrária ao Código e vir a prejudicar terceiros, sua atitude é considerada ilícita e, portanto, ele vai responder de forma cível. Um exemplo verídico citado em nosso trabalho teve grande repercussão na mídia por ser uma empresa de um famoso apresentador de TV. O caso do Banco Pan-Americano. O banco vendia suas carteiras de crédito para outras instituições e, mesmo após as vendas, as mantinha em seu ativo. Há também a hipótese de que as vendas eram registradas com valores alterados e algumas carteiras eram vendidas mais de uma vez. Em 2007, com seu ativo inflado por conta das fraudes, o banco lançou ações para venda na Bolsa de Valores e foi um sucesso de vendas. A Caixa Econômica foi quem obteve maior número de ações. Logo depois, o Banco Central descobriu a fraude, comparando os créditos comprados e cedidos do Pan-Americano com outros bancos do país. Nesse caso, a Caixa Econômica Federal e todas as outras empresas e pessoas que compraram ações do banco foram lesadas, pois acreditaram estar adquirindo uma coisa, enquanto a situação real da empresa era outra. Metodologia. Para esse trabalho foi utilizado o método indutivo, que parte de informações particulares para formar uma informação generalizada. O tipo de pesquisa foi bibliográfica e descritiva, que explica o problema através de referências teóricas publicadas, observadas, registradas e correlacionadas no projeto, sem manipulações. Tem caráter exploratório, pois o assunto é pouco conhecido e divulgado. A unidade de pesquisa, além das publicações, será o questionário já citado anteriormente, aplicado aos contadores registrados no Conselho Regional de Contabilidade do Estado. Escolhemos este procedimento, pois permite minuciar com precisão o conhecimento dos profissionais contábeis sobre o assunto abordado. As referências bibliográficas pesquisadas são estas.